Olá, irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Bem-vindo ao programa Escola Bíblica Dominical, o seu programa que toda semana leva até você uma porção do ensino bíblico da nossa escola dominical. É um prazer enorme ter a sua companhia aqui, é um prazer enorme estar entrando em seu lar, em sua casa, em seu trabalho, em sua empresa, levando até você essa porção da Escritura Sagrada. Antes de nossa aula começar, nós queremos convidá-lo a fazer parte desta grande comunidade que é a nossa ADMP TV. Inscreva-se em nosso canal, clica no sininho de notificação, ative a opção todas para que você não perca nenhuma novidade do que acontece aqui. Cultos, seminários, louvores, palavra e muito mais conteúdo que com certeza irá edificar a sua vida espiritual. Portanto, sem mais delongas, vamos à nossa aula. Bem-vindo e bem-vinda. O programa Escola Bíblica Dominical já está no ar. Olá, meus irmãos, começando aqui de uma forma diferente, nós queremos começar te dando uma informação. Ao longo da aula que você irá assistir agora, você perceberá que por duas ocasiões eu digo que o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito, na verdade, foi uma carta, que é a carta aos Filipenses. Devemos fazer uma correção. A primeira carta, o primeiro livro a ser escrito foi realmente uma carta paulina, mas foi Primeira Tessalonicenses, ok? Não foi Filipenses, foi Primeira Tessalonicenses, ok? Correção feita, eu espero de verdade que esta aula te ajude. Vamos então à nossa aula. A nossa lição é a lição de número 4. E a lição de número 4, como você pode ver aí, tem como título a estrutura da Bíblia. Nós estaremos falando sobre a estrutura da nossa sagrada vivência, da sagrada Bíblia, como que ela se organiza, como que ela é escrita, o seu idioma, os seus dialetos e muito mais. O nosso texto áureo está em Lucas capítulo 24, versículo 44 e diz: E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Lucas capítulo 24, versículo 44. A verdade prática nos diz que a Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamento, totalizando 66 livros divinamente inspirados. Toda ela é a nossa única regra de fé e prática. A leitura diária está aí na nossa tela para você. A escola dominical começa bem antes do domingo, é um devocional diário. E a nossa leitura bíblica em classe está em Lucas, capítulo de número 24, verso 44 ao verso 49. São 5 versículos aí que você pode e deve ler em casa e também em sala de aula. Tem aqui o subsídio que é o plano de aula e nós vamos então iniciando o nosso comentário. Vamos a título de introdução deixar bem claro que, inicialmente, estamos diante de algumas lições muito técnicas. A lição de hoje é extremamente técnica e significa que estamos falando de uma parte mais de análise do texto, ou seja, não tanto analisando aplicações, não tanto analisando de forma prática o texto bíblico, mas explicando para você que está aí do outro lado nos acompanhando, qual é as bases históricas, sociológicas, filosóficas que garantem para nós a veracidade do texto bíblico. Hoje nós vamos entender melhor a estrutura bíblica, o porquê que ela se divide, como nós a dividimos e qual é a lógica por trás das divisões que existem no texto bíblico. Bom, eu quero começar deixando bem claro que a Bíblia chegou até nós através de cópias, os chamados textos apócrifos.
apógrafos. Você viu isso na lição passada. Autógrafos, textos autógrafos, são os textos originais. É a primeira carta de próprio punho escrito pela amanuense de Paulo, o próprio pergaminho escrito de próprio punho por Moisés. Agora, esses livros, esses materiais foram escritos em produtos perecíveis. O pergaminho, ele apodrece com o tempo, né? Ele se perece, assim como o couro. Então, o que é que acontece? Foi necessário fazer cópias desses livros, desses escritos, para chegar até nós. As cópias autorizadas, escritas por escribas que tinham domínio da técnica e do conteúdo, são chamados textos apógrafos. Existem os pseudos textos bíblicos, que a própria Bíblia Católica absorve vários deles, que são os chamados apócrifos ou livros escondidos, que nós não adotamos como verdade inspirada. Não adotamos como verdade bíblica, porque, ao contrário dos outros 66 livros que nós sempre falamos aqui, eles não contribuem para a unidade do texto e muitas vezes estão repletos de falsas doutrinas, consultas a mortos, quiromancia, seres celestiais praticando mentiras e assim por diante, fetichismo, bruxaria e assim por diante. Razão esta pela qual esses textos não compõem o que nós chamamos de Bíblia Sagrada ou cânon bíblico. Um exemplo desses textos que eu estou falando são o livro de Tobias, o livro de Judite, que são textos sem nenhuma veracidade. O livro de Tobias, por exemplo, o anjo Rafael mente, né? Ele pratica ele incita Tobias a fazer bruxarias, quando fala que se você queimar a gordura de um peixe ali num braseiro, você expulsaria espíritos malignos, coisas desse estilo que são superstição, misticismo e que faziam parte do imaginário judeu também, tá? São fábulas, são lendas. Existem livros que inclusive não são fábulas, não são lendas, mas que são simplesmente registros históricos, como por exemplo, 1 Macabeus, 2 Macabeus, que traz realmente dados biográficos coerentes, é um texto coeso, porém nada mais é do que um registro biográfico. É como se de repente a gente pegasse um livro de história e colocasse na Bíblia. É mentira o que está escrito ali? Não, mas não é um texto inspirado, é simplesmente um relato. Eu não posso pegar a História dos Hebreus de Flávio Josefo e dar a ele o mesmo peso que eu estou dando à Bíblia Sagrada. Por isso que os apócrifos não são aceitos como verdades inspiradas, e na aula passada o professor aqui, que é o professor Isaac, colocou para você uma série de quesitos necessários para que um texto seja chamado de texto inspirado, ok? Bom, agora, a Bíblia, os livros apógrafos, eles foram sendo organizados para facilitar o seu entendimento e para facilitar a sua compreensão. Os livros, quero que você entenda que os livros, eles foram entregues, eles foram dados a nós de maneira espalhada, não havia uma ordem cronológica. Então os eruditos, estudiosos, homens usados por Deus, deram um tratamento de organização ao texto. Preste atenção, não é que eles reescreveram o texto bíblico, nada disso. Eles simplesmente organizaram em uma ordem lógica para facilitar a nossa compreensão. Então eu sempre falo que a organização da Bíblia ela tem um caráter muito mais didático do que hermético, ou seja, é um caráter, é uma organização que visa você facilitar o desenrolar do plano bíblico da salvação, a biografia dos heróis da Bíblia e entender melhor a doutrina. Quer ver um exemplo? Vamos lá.
Quando você pega o Novo Testamento, você vê essa organização de forma perfeita. Primeiro você tem os evangelhos que contam a transição do período do silêncio para o momento em que Cristo se revela, narram a vida de Cristo, a sua trajetória, a implantação do seu ministério, o desenvolvimento da sua obra. Aí depois dos evangelhos, Jesus Cristo faz o quê? Deixa uma mensagem, que é para se fundar uma igreja. Vem Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico do Novo Testamento, que conta como, após a morte de Cristo, a igreja é plantada na Judeia, em Samaria, e depois se espalha para as regiões da Ásia Menor, do Oriente Médio em geral, toda aquela região, e se propaga até a Europa, que era o mundo até então conhecido. Logo depois do fundamento da igreja, da fundação da igreja, o que você precisa? De base doutrinária, porque diferente de uma seita que surge ao redor de um líder carismático, as igrejas, as doutrinas religiosas, as religiões maiores surgem ao redor de uma doutrina. Então, a doutrina é colocada através das cartas. As cartas paulinas e as cartas gerais têm um cunho doutrinário de orientar aquela igreja que havia acabado de ascender, que havia acabado de ser fundada. Era uma igreja ainda incipiente, embrionária. E logo depois você tem o livro de Apocalipse, que coroa essa estrutura, que finaliza. Veja, esses livros foram escritos nessa sequência? Não. O primeiro livro da Bíblia, do Novo Testamento, é a carta aos Filipenses, ou seja, não é o Evangelho de Mateus, mas a organização tem que ser lógica. Então, essa organização colocada dessa maneira faz com que fique muito claro, fique perfeitamente claro a lógica pela qual foi escrito ou deveria ser lido o Novo Testamento, tá bom? E é em cima disso que nós entendemos, é o primeiro tópico que está aí, que a Bíblia, ela é uma série de livros, por isso o termo Bíblia. O termo Bíblia vem de biblos, que significa compêndio de livros, biblioteca, tá? E é interessante porque nós usamos o termo, que até a própria Bíblia, a própria lição registra, tá? Bíblia, que significa o livro. Ela escreveu os livros, mas na verdade Bíblia seria a forma singular do termo Bíblios, porque nós entendemos que apesar de ser composto de vários livros, existem uma unidade. Então, a palavra Bíblia vem de biblos, que significa os livros, mas nós adotamos o termo tá Bíblia, que significa a Bíblia, para dar uma ênfase na estrutura única de unicidade, de unidade que o texto bíblico nos coloca. Nós dividimos o texto bíblico, que nós chamamos de cânon sagrado, em dois segmentos, que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento, compostos os dois juntos de 66 livros. 39 livros estão ali no Antigo Testamento, começando no livro de Bereshit, ou livro do início, que é o livro de Gênesis, e terminando no livro profético, profeta menor, de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento. Perfazem aí, portanto, 39 livros. Já o Novo Testamento, ele é menor, começando com o Evangelho de Mateus, terminando com o livro das Revelações ou Apocalipse de João Batista, o apóstolo João Batista não, né? Apocalipse de João, que termina o Novo Testamento, compondo aí 27 livros. Então, 39 do Antigo Testamento com 27 do Novo Testamento compõem aí os 66 livros do chamado cânon. A palavra cânon significa regra, significa lei, significa norma. Então, nós entendemos que canônico significa aquilo que está dentro da régua, da norma do texto bíblico para ser inspirado, que é uma vara, inclusive era uma vara usada para medir, né, como treina, tá bom? E é interessante porque não é um nome escolhido aleatório. Se nós temos a Bíblia como regramento, como medida de nossa fé, nossa moral, nossa conduta, nosso dia a dia é pautado por ela, é medido por ela. Por isso que nada mais
coerente do que usar a palavra cânon, que é uma estrutura de medir, uma vara de medir, para se referir ao texto sagrado, tá? Então, cânon bíblico, a regra bíblica, a norma bíblica é composta por 66 livros. O Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles têm essa organização por dois motivos. Primeiro, porque os termos Antiga Aliança e Nova Aliança são temas bíblicos. Paulo se refere, por exemplo, à Antiga Aliança em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14. E o próprio Cristo se refere ao Novo Testamento, tá? Como os próprios apóstolos chamam a nova época, a nova revelação de Novo Testamento, como você pode ver em Hebreus, capítulo 8, versículo 6, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 25, onde é chamado de nova aliança. É sempre bom lembrar que é uma organização que visa educar o estudioso. Nós temos que o Antigo Testamento abrange o período da criação do mundo, da geração do homem, até a vinda de Cristo, e da vinda de Cristo em diante, nós temos o Novo Testamento, que é o período inaugural da graça, tá bom? Então nós temos aí o Antigo Testamento, onde o grande centro de regra era a lei e os seus desdobramentos. É bom lembrar que na época de Cristo, um judeu médio deveria guardar pelo menos 625 mandamentos e ordenanças. Então era muita coisa. Vem Cristo no Novo Testamento, não abole, não acaba com a lei, não acaba com as ordenanças, mas ele cumpre essa lei, principalmente as leis cerimoniais, que são totalmente cumpridas em Cristo e por isso não precisam ser repetidas. Assim sendo, Cristo cumpre a lei e nós não fazemos mais os mesmos rituais. Então, esse período é chamado de Novo Testamento, é o período da nova aliança em que Cristo cumpre a lei e estabelece um novo pacto. Ele não nos dá um novo mandamento, mas estabelece uma nova hierarquia entre eles, o maior mandamento, e toda essa coisa. Muito bem. Agora é o seguinte, nós precisamos entender, então, que esse Antigo e Novo Testamento é uma divisão que marca a forma como a atuação de Deus, a forma como Deus se relaciona com o homem através do próprio Espírito Santo e através do seu Filho amado, Jesus. Muito bem. Agora, uma nota, talvez muito mais em termos de curiosidade, que nós temos aqui, é você observar que ele comenta a questão da organização em capítulos e versículos. A organização em capítulos, ela foi feita ali na chamada Baixa Idade Média, não é? No período ali de 1250, por um monge, por um cardeal, na verdade estudioso, que organizou em capítulos. Mais à frente, já no final ali da Idade Média, na chamada Alta Idade Média ali, nós temos uma nova organização, tá? Uma nova estrutura que é através de versículos, tá? Através de versículos. E é importante deixar claro isso porque a organização em capítulos e versículos, ela vem para facilitar a localização de determinados trechos no texto bíblico. Então é muito mais rápido você procurar uma palavra de inferência. Agora, essa questão que aparece aí, o maior capítulo, maior versículo, menor capítulo, menor versículo, é muito mais em termos de curiosidade do que em termos de informação relevante para aplicação em prática. Lembrando que, inclusive, essa questão de maior versículo, menor versículo, varia um pouco também de acordo com o idioma, de acordo com a tradução que você está utilizando. Portanto, eu particularmente considero desnecessário esses detalhes como qual que é o maior ou menor versículo, tá? A quantidade de versículos, ela basicamente é a mesma, né, nas Bíblias, com exceção de uma ou outra tradução muito mais específica, mas também é outro detalhe que não precisa ser tomado tão a sério assim, tá bom? Beleza? Então fica aí esse registro. Agora, uma observação
que deve ser feita, nós vimos então que o texto bíblico ele é organizado de forma lógica. Nós vimos que o texto bíblico tem duas grandes divisões, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que marcam as maneiras diferentes pela qual Deus age com a humanidade. E segundo, nós vimos que essa divisão em capítulos e versículos é uma divisão ali da Idade Média, relativamente recente, portanto, sendo que tem como principal objetivo facilitar a localização de trechos específicos, facilitar a localização de temas relevantes na Bíblia Sagrada. Agora, veja, essa divisão depende da escrita. E eu acho importante falar sobre essa questão da escrita do texto bíblico. O texto bíblico completo de Gênesis a Apocalipse, onde o livro mais antigo é o livro de Jó, esse compêndio bíblico levou cerca de 1.600 anos para ser escrito e organizado. Ok? 1.600 anos. Dentre esses 1.600 anos, as cópias que chegaram até nós, as duas principais versões desse texto já organizado são a Septuaginta e a chamada Vulgata Latina. A Septuaginta e a Vulgata Latina são cópias dos textos que foram sendo feitos nas línguas originais. A Bíblia Sagrada, e isso está aqui no capítulo 1 e 2, eu vou até meio que colocar isso aqui para vocês, juntando os dois textos. O Antigo Testamento, ele foi escrito em hebraico e uma parte dele um dialeto que é o aramaico, uma parte dele em hebraico e um outro trecho num dialeto menos falado que era o aramaico. O hebraico era a língua de Canaã, digamos assim, chamado, assim como o aramaico era uma vertente ali, é um fruto que nasce essa linguística também, enquanto que o Novo Testamento que está colocado aqui para vocês, ele já foi escrito numa língua grega, que era a língua predominante nessa época, tá? Por que ele foi escrito em grego, sendo que o hebraico ainda era falado pelos povos daquela época, inclusive o aramaico? Gente, porque na época que o Novo Testamento foi escrito, o mundo vivia sob a égide do Império Romano. O Império Romano adota a cultura grega como referência, que é o chamado helenismo. O helenismo nada mais é do que a implantação da cultura grega para os povos da época, mesmo o Império Grego já tendo ruído lá no início do Império Romano, né? Quando o imperador Alexandre já morre, então há essa ruptura, o seu império se quebra, aquela coisa toda que vocês já conhecem. O imperador macedônico Alexandre foi o grande responsável pela implantação da cultura helênica. Então Roma, ela absorve a cultura grega, inclusive a sua religião, dando uma maquiada aqui e ali, dando uma recalchutada aqui e ali, tá certo? E aí ela utiliza o dialeto grego como fala. Observe, é interessante porque o latim era a escrita e a língua oficial. Os bárbaros não falavam latim e nem grego, né? Falavam suas línguas próprias. Godos, visigodos e assim por diante eram povos que tinham a sua própria língua. Como a língua grega era universalmente conhecida, no termos do mundo da época, seria o que hoje é o inglês, adota-se o grego no Novo Testamento para que todas as comunidades da época pudessem conhecer a vida de Cristo e ler os evangelhos e ler as cartas paulinas, ler as cartas gerais. Portanto, se é escrito em hebraico, se é escrito em aramaico, o evangelho ficaria confinado àquele grupo específico, àquela etnia específica. Mas, escrevendo em grego, tudo poderia ser lido, estudado por qualquer pessoa daquela época. Por isso que o Novo Testamento é escrito num grego, inclusive um grego mais rasteiro, um grego de rua, que é o grego koiné, diferente do grego literaris, que era o grego literal, mais sofisticado.
Tá bom? Então, deixo bem claro isso. E aí, voltando ao que eu estava falando, juntando esses dois textos, em hebraico e em grego, se cria a primeira versão do texto bíblico, que é a Septuaginta. A Septuaginta vem de 70, porque dizem que foram reunidos 70 a 72 escribas que traduziram o texto bíblico direto do hebraico e do aramaico para o grego, tá? Existe já uma série de divergências. Alguns dizem que isso provavelmente é uma lenda, né? Essa história de que foram escolhidos 72 escribas que traduziram, que eram 6 por cada tribo, né? Eram 6 escribas por cada tribo de Israel. Eles se reuniram e traduziram o texto. Existem divergências históricas nisso, mas independente de ter veracidade ou não, essa história de que eram 72 pessoas, o nome ficou. O nome ficou. Então, Septuaginta é a versão que traduz do hebraico e do aramaico direto para o grego. Essa versão predominou por muito tempo, até que já na mais recente veio a chamada Vulgata Latina. Como o nome já fala, Vulgata, ela tem esse nome, ou ela traz esse nome, porque ela já traduz o texto diretamente do hebraico, do aramaico e do grego diretamente para o latim. Porque até a Vulgata, os textos da época eram copiados da Septuaginta. Eram copiados da Septuaginta, que foi a primeira. A Vulgata, ela traduz para o latim direto das fontes, eu não vou dizer fonte primária, porque primárias são os originais, mas mais fiéis, mais fidedignas. Então, ela se pauta por isso, né? Inclusive, em cima disso, nós temos aí a versão Bíblia de Jerusalém e outras versões mais tradicionais dessa época, tá bom? Então, desse termo aí, é que nós temos essa segunda tradução do texto bíblico, que é a Vulgata. Tanto a Septuaginta quanto a Vulgata são textos confiáveis, só muda a língua. Vulgata em latim, Septuaginta em grego, ok? Tudo bem com relação a isso? Bom, o Antigo Testamento, nós já falamos na primeira aula sobre a veracidade dele. Na primeira aula, nós vimos versículos do Novo Testamento que aplicam-se para ele. A citação que é feita do Antigo Testamento por Jesus Cristo, pelos apóstolos, é bom lembrar que a estrutura dela é muito ampla. O Antigo Testamento é rico em diversidade literária, de gêneros literários. Você tem desde verdadeiras epopeias que narram grandes sagas, como é o caso, por exemplo, de Gênesis, de Êxodo, que são epopeias, até livros de cunho totalmente históricos, como, por exemplo, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, que são livros históricos, tá? E os históricos. Você tem livros poéticos como Salmos, Cantares, Eclesiastes, livros de provérbio, de conhecimento. Você tem livros proféticos, de vaticínios, como é o caso de profetas maiores e profetas menores. Ezequiel, Jeremias, Isaías, Malaquias, Oséias, Obadias, Amós, Sofonias e assim por diante. Os judeus têm uma simplificação para isso, chamam simplesmente de poesias e escritos, tá? Ou leis, profetas e salmos, tá? Também já de escribas, tá bom? Então, essa é a estrutura predominante do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele finaliza de uma forma curiosa, tá? Aqui fala aqui, né, que o último livro foi Malaquias, o primeiro livro foi Jó, apesar que a lição não cita, tá, meus irmãos? O livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó, tá? Foi o primeiro livro a fazer parte desse cânon aqui, beleza? E ele foi dividido também em versículos. Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, nós temos um lapso de mais ou menos 400 anos, em que a palavra é extremamente rara. Você pode ver que os evangelhos começam contando essa história. O livro de Mateus fala sobre isso, que a palavra era muito rara naquelas épocas, tá? Então você tem um período de silêncio. Esse período há algumas divergências. Nós, inclusive, vamos aqui no canal ADMP
passar para os irmãos em outros momentos um seminário sobre o período do silêncio de Deus. É um exagero, óbvio, dizer que Deus não falava mais, mas é um período em que as grandes revelações, os grandes profetas, eles cessam, pelo menos de forma global. Aquelas grandes profecias, aqueles homens com mistérios gerais, cessam. Mas é um período efervescente. Primeiro Macabeus, segundo Macabeus, que não são livros inspirados, mas são livros históricos, que tem muitas narrativas bíblicas, contam algumas das mazelas políticas que aconteceram nesse período, tá? Então, é um período onde realmente não há revelação de novos textos sagrados, não há profetas que se sobrepõem a nível geral, mas ainda há participação efetiva de Deus. Devido a essa baixa atividade, é chamado de período do silêncio. Então termina-se o Antigo Testamento, inicia-se o Novo Testamento. O Novo Testamento, ele está organizado, como falei, em 3 estruturas principais. Vamos, 4 estruturas principais. Os evangelhos, boas novas, que são biografias do próprio Cristo. Depois dos evangelhos, você tem um livro histórico, que é o livro de Atos, tá? Que é um livro histórico. Depois do livro de Atos, você tem as epístolas paulinas, que compõem aproximadamente 1/3 do Novo Testamento. Tá? 1/3 do Testamento. Paulo foi um grande escritor. Depois você tem as cartas gerais, que são as cartas de Judas, a carta de Pedro, as cartas de Pedro, as cartas de João. E você tem o livro de Hebreus, que alguns querem colocar como epístola paulina, outros citam que é de Apolo. Mas a gente não tem uma certeza absoluta de quem é o autor aos Hebreus, por isso que fica enquadrado ali nas cartas gerais. Inclusive, faz-se um adendo necessário quando a gente fala aos Hebreus, porque é uma carta que tem uma singularidade tremenda. Apesar de que grande parte é o grego koiné, não é um grego tão simples assim como dos outros. A carta aos Hebreus, ela tem uma estrutura literária complexa, frases e doutrinas que exigem análise profunda, tá? E, inclusive, para mim, uma opinião pessoal, é a carta ou é o livro do Novo Testamento, carta-livro, a epístola mais difícil de ler e de interpretar. Mas aqui nós temos uma playlist completa, uma série de aulas sobre o livro de Hebreus, que inclusive por alguns foi chamado de o 4º evangelho, porque Hebreus dá uma impressão de ser uma continuidade dos evangelhos quando narra o ministério de Cristo, só que agora Cristo aonde? Cristo ao lado do Pai. Cristo ao lado de Deus. Nenhum outro escritor bíblico, nem Paulo, e nem João, nem Pedro, nem Judas, tem um estilo tão próximo assim desse tipo de escrita, tá bom? Já falamos que foi escrito no grego koiné, tá? Que é o dialeto comum. Agora, apesar de ser um dialeto comum, é interessante observar que ele tem alguns termos hebraicos, né? Talita cume, que é quando levanta-te, menina, né? Que quando ora-se pela ressurreição daquela menina que havia morrido, quando Cristo morre, né? Na cruz do Calvário, que ele brada lá, né? Eli lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E assim por diante, você tem esses textos aí que também são inspirados, e nós já conversamos sobre a inspiração na primeira aula, tá? Eu falei que primeiro livro é o livro de Filipenses, o último livro a ser escrito, que encerra, é o Apocalipse de João, e com ele fecha-se então essa estrutura. O Novo Testamento ele foi organizado, mas à frente, 1555, é que ele foi dividido em versículos, ok? Bom, meus irmãos, eu acredito que eu consegui fazer um panorama geral. É muita informação, por isso que eu passei para vocês rapidamente essas informações.
se aprofundem, né? Procurem mais curiosidades, existem muitas curiosidades, mas o nosso tempo aqui é escasso e eu espero ter contribuído aí para a sua preparação para a nossa aula. Queridos, que Deus em Cristo Jesus vos abençoe sempre mais. Semana que vem estamos de volta para mais uma edição do programa Escola Bíblica Dominical.